Quero nesse momento saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o pastor Medeiros, Reginaldo Medeiros, aqui de Cumaru do Norte, onde pela bondade e a misericórdia de Deus, o Senhor tem nos colocado à frente do rebanho do Senhor aqui nessa cidade. E eu quero tão somente bendizer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Deus nos dá, de poder estar trazendo uma palavra aos corações de todos os obreiros, os irmãos, amigos, as irmãs deste grupo. E o meu coração muito se alegra, muito se regozija por ter participado e ter sido ou ser um fruto, da igreja, da Assembleia de Deus aí em Itaituba, cidade essa que nos criou, que nos formou, que nos projetou para o ministério. E eu tenho muita gratidão a Deus, tenho muita gratidão aos meus irmãos, muita gratidão à igreja que me abençoou durante todo esse tempo que estive em Itaituba. E eu quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Mário, que entrou em contato com a gente, para que a gente pudéssemos trazer uma palavra e a este grupo. E eu um tanto quanto preocupado, porque nós temos aí pastores, homens de Deus, e falar para os senhores não é fácil, a tarefa é árdua, é difícil, mas eu quero aqui louvar a Deus, citar alguns nomes, ou poucos, porque para a gente não... E falando do pastor Valdolino Gaspar Rodrigues, que foi o nosso pastor, o segundo pastor, na verdade, meu aí em Itaituba, depois do pastor Alexandre. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdolino. Foi o pastor que me iniciou a minha trajetória, me abençoando como auxiliar do ministério, me confiando a mim a primeira congregação, que foi a congregação do quilômetro 5, hoje é o Monte das Oliveiras. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor pastor Valdolino. E ele também, no ano de 2003, nos levou ao diaconato, e eu quero agradecer ao Senhor, tão somente agradecer a Deus pela vida do Senhor, pela forma que o Senhor tem conduzido a obra de Deus, pelo caráter, pela conduta, pela vida ilibada e pela integridade que o Senhor tem diante de Deus, compromisso, a responsabilidade com a obra de Deus. Louvar a Deus também pela vida do pastor Nivaldo dos Anjos, hoje presidente da Assembleia de Deus em Itaituba, que eu tenho também muita gratidão a Deus. Fique certo, pastor Nivaldo, que o que o Senhor tem feito por nós, por mim, pela minha família, do pequeno ao grande nível de ajuda que o Senhor nos concedeu, eu tenho muita gratidão a Deus, muita mesmo. Eu nunca me esqueço, quando eu vim para a obra, campo missionário, primeiro trabalho nosso aqui em Alacilândia, perto aqui de Redenção, e o Senhor com um gesto simples, para mim, para muitos pode ser um gesto pequeno, mas para mim foi de grande importância, quando o Senhor me abençoou em contato com a convenção, claro, através da convenção, para nos enviar ao campo missionário. E
que o Senhor disse para o presbítero Joás fazer uma ajuda, né, para a gente, para nossa despesa, para a despesa da obra ali. Mas o que muito me marcou foi o Senhor falar com o presbítero Valdinar, né, irmã Márcia, e trazer a minha família até a Lacilândia. Isso aí é um gesto que eu nunca vou esquecer. O Senhor pegou o carro da igreja, né, carro que o Senhor usava, e nos encaminhou, nos conduziu, minha esposa, meus filhos, né, até a Lacilândia. Então, pastor Nivaldo, fica aqui a minha gratidão, né, e o Senhor tem sempre confiado a nós também esta obra. Hoje eu estou aqui em Cumaru, pela bondade de Deus. É o nosso segundo campo de trabalho, uma igreja que fica a 97 quilômetros de Redenção, aqui no sul do Pará, já extrema com o Mato Grosso. E eu quero louvar a Deus por sua vida e todos os obreiros, né, deste grupo, aqueles que a gente tem afinidade. Eu sei que tem obreiros bem mais antigos do que eu, que quando saíram de Itaituba, né, eu era ainda muito jovem, mas a gente tem boas notícias, boas informações, e a gente sabe que Itaituba é um celeiro. Itaituba é uma igreja missionária. E eu também, pela bondade de Deus, sou um fruto, né, desta obra missionária aí de Itaituba. Eu estive servindo ao Exército durante 22 anos, quase 22 anos aí em Itaituba, nos 53 bis, e no ano de 2013, Deus me deu a oportunidade de entrar na reserva. E eu disse, no dia que eu saí do Exército, quando eu passei o portão, eu disse: Deus, os meus dias de vida serão a teu serviço a partir de hoje. 2013, 2015, no início do ano, isto é, em fevereiro, Deus abriu uma porta para a gente e para assumir uma igreja em Lacilândia. E a Lacilândia, uma vila muito boa, muito agradável, mas eu encontrei lá 8 crentes. A casa pastoral é uma casa alugada, mas Deus nos abençoou durante 2 anos. Nós construímos um templo de 9 metros por 20 e uma casa pastoral. Deixamos pronto, mudamos no mês de novembro de 2016 e moramos apenas 3 meses na casa. Mas eu louvo a Deus, louvo ao Senhor, porque Ele colocou um desafio maior nas nossas mãos e estamos aqui, né? Pela bondade de Deus. Eu quero até informar os irmãos que estarei completando 5 anos, né, de pastor aqui em Cumaru do Norte, no domingo, dia 27, onde faremos então um grande culto, né, em ações de graça a Deus. Portanto, eu gostaria de deixar-lhes uma palavra de Deus para a nossa edificação, para a edificação da vida de cada um dos irmãos. Palavra essa escrita em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, um grande homem, um grande líder, Deus o escolheu
em meio a muitos, em meio a milhares de pessoas, Deus chama Paulo, chama Saulo, que posteriormente Deus deu a ele o nome de Paulo, e Saulo, um perseguidor da igreja, Saulo que maltratava e que tinha autoridade do governo, das autoridades, para chegar e oprimir o povo de Deus. Por quê? Por causa do cristianismo que estava em ascendência, em crescimento, e os opositores de Deus não queriam que o evangelho crescesse. E Deus então salva Paulo e dá a ele graça, autoridade do céu, e ele então começou a fazer a obra de Deus e tornou-se este grande homem que todos nós o conhecemos dentro da palavra de Deus. Esse texto nos fala de salvação. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é libertação, o evangelho traz cura, o evangelho traz alegria, o evangelho traz esperança a um povo de morar no céu com Deus. Esta é a nossa maior esperança. A nossa esperança não consiste em carro novo, em uma casa boa. A nossa esperança não consiste em bons salários. Não. A nossa esperança maior é de que um dia nós haveremos de estarmos com o Senhor nos altos céus. Portanto, salvação significa livramento, significa chegar à reta final com segurança. Salvação significa ser protegido ou sermos protegidos de dano. E há muitas pessoas que já foram protegidas, há muitas pessoas que já chegaram à reta final, porque pela pregação que muitos dos senhores, que muitos de nós fizemos, e as pessoas encontraram-se Jesus, e hoje muitos deles já estão na glória, descansando com Deus. Isto que é salvação, é livramento, é chegarmos à reta final, e nós que aqui estamos, precisamos continuar firmes, convictos, alicerçados em Deus, na certeza de que Ele brevemente virá para nos buscar. Porém, essa salvação ela não se manifesta apenas no Novo Testamento, onde o próprio Cristo começou a obra, onde Pedro pregou, onde os apóstolos anunciaram, onde os discípulos e os evangelistas falaram dessa salvação, mas ela se apresenta, ou essa salvação se apresenta no Antigo Testamento. Nós vemos Moisés no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2, ele dizendo que o Senhor é a minha salvação. Moisés já estava dizendo isto. Vemos o salmista Davi no Salmo 27, versículo 1, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É por esta razão que nós servimos a Deus, porque o nosso caminho é iluminado pela palavra, pela presença do Espírito Santo, o qual o Senhor Deus tem manifestado na nossa vida. Ainda no Salmo 88, versículo 1, o salmista vai dizendo que Deus, o Senhor, é o Deus da minha salvação. Glória seja dadas ao nome do Senhor nosso Deus. No Salmo de número 26, versículo 8 diz: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. O Egito significa o mundo. Nós um dia estávamos lá. Nós saímos de lá não pelos nossos méritos,
não pela nossa própria vontade, o nosso próprio querer, mas foi pelo querer do nosso Deus. Foi Ele que nos resgatou, diz a Bíblia, com mão forte, com braço estendido. Aleluia! E nós podemos então nos alegrar em Deus, nos regozijar no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ainda no Salmo 61, no versículo 2, ele diz assim, no versículo 1, diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar a liberdade, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança e a consolar todos os tristes. Meus amados, homens de Deus, mulheres de Deus, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas já foram transformadas pela pregação, pela vida que cada um dos senhores, das senhoras, a mensagem de salvação que vocês trouxeram dessas pessoas, pessoas que estavam tristes, se alegraram porque receberam a palavra de Deus que emanou ou que saiu da boca de cada um dos senhores. Continuemos firmes, alicerçados em Deus, firmes e inabaláveis, que sejamos constantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que nós estamos fazendo para Deus não é em vão. Há uma recompensa de Deus para aqueles que semeiam com lágrimas a boa semente do Evangelho. Jesus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos faça prosperar em tudo, no santo nome de Jesus. Oreis por nós, para que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.